As obras que transformam o antigo casarão neoclássico em um espaço de arte contemporânea latino-americana colocam lado a lado o antigo e o novo. Enquanto restauradores trabalham com minúcia para recuperar madeiras originais, elementos decorativos em estuque, cantarias, ferragens e gradis, arquitetos, engenheiros e técnicos buscam soluções que atendam aos novos usos do prédio. É um projeto interessante porque a casa tem quase 150 anos e a gente tem o desafio de fazer com que o novo encontre o antigo. Todo o projeto de arquitetura foi feito pensando nisso, em como a gente poderia, usando o belo espaço que tem na casa, adequá-lo para receber exposições de arte, atividades de arte e educação, para termos um auditório, bibliotecas. No acervo arquitetônico da cidade do Rio de Janeiro, uma expressão da arquitetura neoclássica que tem peso e estava desativado, talvez por isso ele tivesse esquecido, né? Mas há um conceito, há uma ideia mestra que manda nisso, que é deixar muito claro o que é componente construtivo da arquitetura original e o que é elemento da intervenção. Eu acho que foi uma atenção e um cuidado muito grande nessa leitura do prédio e nas demandas que principalmente a curadoria da Daros para as áreas expositivas exigiam. Esse prédio é um prédio monumental, protegido, tombado no município, e ele estava durante muito tempo fechado, sem uso. No patrimônio, recebemos várias consultas de pessoas interessadas em dar uso a esse prédio. Residencial, supermercado, até que veio a proposta que seria um museu, a Casa Daros. Na época, para nós, uma instituição desconhecida. Quando a casa estiver aberta ao público, a coleção Daros Latinoamérica viajará regularmente de Zurique para o Rio de Janeiro. As milhares de obras de mais de 100 artistas ficarão à mostra em exposições contínuas. O prédio recebeu reforço de estruturas metálicas para adequá-lo às novas cargas das obras em exposição, algumas chegando a pesar mais de 1 tonelada. Além disso, o piso do primeiro andar recebeu tratamento acústico. Para a adequação desse prédio ao uso moderno e futuro como centro cultural, a gente reformou toda a estrutura do prédio e o piso também tinha que ser adaptado ao uso novo. A especificação técnica das salas de exposições demanda uma distribuição de carga muito alta. E para isso nós temos um piso novo, constituído de várias camadas, como pode ser visto aqui. A gente tem, por exemplo, aqui nesse protótipo, uma primeira camada de compensado naval, em seguida tem uma camada de uma manta acústica e mais uma camada de compensado naval que serve à distribuição de pesos. E só depois, em cima, a gente está colocando o assoalho restaurado, que se encaixa com um detalhe em macho e fêmea. E o visitante futuramente não vai poder ver toda essa adaptação ao uso moderno do prédio, mas só percebe a superfície do piso restaurado. As salas de exposição da Casa Daros foram planejadas dentro do conceito de cubo branco. Bom, a gente se encontra aqui em uma das futuras salas de exposição. Como pode ser visto no fundo, a gente montou uma série de protótipos, que são os painéis museográficos. Estes são compostos de uma estrutura metálica em cima da parede existente, que leva depois uma camada de MDF, e em seguida uma camada de gesso acartonado. Esse conceito do painel museográfico é muito comum e muito usado pelos museus internacionais que trabalham com um conceito de cubo branco. Isso devido à demanda de uma luz, muitas vezes uma luz artificial, e também devido às necessidades climáticas. Em parte, estamos vedando as janelas e as portas para que elas ficam por trás dos painéis museográficos. As salas expositivas são ambientes muito interessantes. Esse se encaixa, talvez até na questão dos grandes desafios que fazer conviver, né,
um prédio com tantas fenestrações, com tantas janelas, e as necessidades das salas expositivas, que precisavam de grandes superfícies brancas, isso foi uma negociação com o patrimônio, se passou por várias soluções e acho que se chegou a um resultado bastante interessante, que vai atender exatamente as duas coisas. Vai atender a questão museográfica dos curadores, da curadoria da Daros, e vai atender sem ferir o que há de mais substantivo na arquitetura original do prédio. Vidraças das salas receberão uma película translúcida com proteção contra a radiação solar para manter as temperaturas mais baixas e assim proteger as obras de arte. Também foi instalado um moderno sistema de ar-condicionado com filtragem especial. A rede elétrica foi redimensionada para aguentar as altas cargas que o novo uso da casa vai exigir. A fachada foi completamente restaurada, de acordo com a técnica usada na época da construção da casa, em 1866. A obra da Casa Daros, por ser uma obra de restauro de um móvel tombado, procurou manter as características originais da construção, em todos os seus aspectos. Isso inclusive nas fachadas e no revestimento das paredes internas, né? Nós encontramos aqui paredes nos mais variados estados de conservação, desde um descascamento quase completo até alguns descolamentos apenas do emboço. E por isso mesmo nós utilizamos técnicas variadas, né? No caso de ter um descolamento completo, então o restauro é feito mantendo os materiais da época também. A gente não utiliza cimento nesse revestimento, então tudo à base de cal, embora seja bem mais demorado, como eu já disse, é um processo quase artesanal, a pega do cal é muito mais lenta do que o cimento, então você quando tem que fazer 2 enchimentos, você tem que esperar de um dia para o outro, para a primeira secagem, mais um outro dia, é um processo muito mais demorado, mas atende aos requisitos da construção, de manter as características do prédio, onde não era utilizado cimento, a gente continua não utilizando cimento no emboço das paredes já existentes. É impressionante também ver, por outro lado, que quando a gente fala da Casa Daros, eu estou trabalhando no projeto da Casa Daros e ninguém sabe aonde é. Eu falo, passou o túnel ali da Praia de Botafogo e você tem ali quase uma quadra e ninguém sabe que casa é essa. Então, eu acho que justamente essa reabilitação, agora que a casa está ficando pronta, as pessoas começam a ver e veem que é um prédio que tem uma importância, tem um peso, tem um porte, né? E que só agora ele está se mostrando. O telhado também foi totalmente refeito. O telhado é uma coisa engraçada porque ninguém vê, só hoje quem procura na internet a foto do Google, mas se a gente for lá, a gente vê que lindo o trabalho de telhado que a Casa Daros fez. Ao retirar cada telha, uma por uma, analisar quais telhas teriam condições de continuar no telhado. Com isso, a gente chegou a 30% de reaproveitamento das telhas. Colocamos uma nova estrutura de metal, mas mantivemos uma série de estruturas de madeira antigas, exatamente para poder fazer com que esse diálogo do antigo e do novo permaneça, embora vá ficar atrás de um forro, mas ele permanece como um registro histórico. As cantarias, muito comuns em construções da época, sofreram um minucioso processo de limpeza. Tinha muito musgo, algumas crostras negras. Então, a partir desse momento, houve-se uma análise desses danos e começamos essa recuperação dessas pedras. O primeiro passo nessa recuperação é uma limpeza geral, uma limpeza feita à base de água e detergente neutro. Onde existiam as lacunas, essa pedra ela estava fraturada ou quebrada, faltando partes, são feitos os enxertos e as próteses. Ela é cortada, ela é fixada, lixada, apicoada, para que fique no mesmo tom e na mesma granulometria. Após a recuperação de toda a cantaria, é aplicado um protetivo final. O gradil de ferro fundido também precisou de atenção especial. Uma parte dele está sendo refeita por causa da sua deterioração. Um dos elementos que foram tratados durante essas obras de restauração são os bonitos gradis feitos em ferro fundido. Esse realmente é um elemento artístico
que compõe essa casa e que está sendo valorizado nessa restauração. Os elementos decorativos em estuque, encontrados principalmente no foyer da casa, foram retirados para a restauração artística. Os que estavam danificados foram reconstituídos. O estuque é um tipo de uma ornamentação feita com a base de gesso e nós tivemos que tirar moldes, modelos que foram refundidos e que serão recolocados em seu local original, mas seguindo agora uma técnica mais moderna. Aqui nós temos as oficinas de estuque e temos aqui um detalhe de um modelo que foi tirado de uma sanca. Desse modelo são feitos os carrinhos. Esse carrinho é um carrinho com uma estrutura de madeira e um perfil metálico. A partir desse carrinho são feitos os frisos, seguindo exatamente o perfil original. Aqui nós temos um modelo de uma base de coluna. Como é feita a fundição? Primeiro, a gente tira lá no local, faz uma forma de gesso por fora e depois é feito esse silicone que vai servir de negativo para fazer a fundição que a gente chama do positivo. Então, a partir dessa forma, você tem esse detalhe da base de coluna. Na fachada da Casa Daros, a imagem de Nossa Senhora das Graças também foi restaurada e será mantida como referência ao passado do prédio. Não é uma obra fácil, porque o tempo inteiro é um prédio preservado que tem suas limitações, mas por trazer esses desafios, a obra faz com que todo mundo envolvido tenha desafios comuns, né? Não é só o arquiteto, não são só os representantes da prefeitura, não somos só nós. A gente acaba se unindo, e acho que isso aconteceu muito no processo dessa obra, para encontrar as melhores alternativas de preservação, de adequação, de transformação. As pessoas vão entrar, as salas são os nossos cubos brancos, maravilhosos, onde tem toda a exposição, e as pessoas só vão ver isso, né? Mas por trás disso tudo, atrás das paredes museográficas, no telhado, a gente tem toda uma passarela técnica. Tudo isso foi pensado e foi desenhado uma nova estrutura que pudesse abrigar tudo isso e com suavidade, porque no final você está dentro de uma sala que tem uma limpeza, uma clareza e que você só vê isso. A obra de arte é o que é mais importante. A cidade vai ganhar, vai poder usufruir desse prédio que é maravilhoso, não é uma arquitetura riquíssima, mas um prédio imponente, majestoso, e a população vai poder entrar. E, além do espaço, ela vai ter ainda um museu, vai ter a Casa Daros, quer dizer, vai poder ter mais um espaço para frequentar. E esse é um daqueles que conseguiu sobreviver às reformas, ao desenvolvimento da cidade. Então, assim, ele tem que ser tratado com respeito para que ele venha, que ele sobreviveu até hoje e que ele sobreviva por muitos mais anos. Fico imaginando o que é que vai ser isso aqui, com vida, com criança, com gente, com restaurante funcionando, com gente entrando e saindo das exposições, com possibilidade de cinema ao ar livre à noite, né? E esse é um momento que a gente aguarda com muita expectativa e com muita emoção. Essas inovações darão ao espaço um novo uso, com salas de exposição e de arte e educação, além de auditório, biblioteca, pátio e loja. Quando estiver aberto, os visitantes poderão apreciar o acervo da Casa Daros nos mais de 11 mil metros quadrados do imponente casarão neoclássico de Botafogo.